Hoje nós vamos falar sobre a Santa Mãe, Sri Sarada Devi. Nós não temos como falar sobre a vida da Santa Mãe em uma palestra. Tem inúmeros livros sobre a Santa Mãe. Felizmente, quase todos estão em inglês. Quase todos não, todos estão em inglês. Só tem um pequeno livrinho em português que foi publicado pela Lotus do Saber em 2008. Mas só tem isso da Santa Mãe, não tem mais nada. E é uma vida tão importante, é uma vida tão inspiradora, que eu acho que isso seria uma coisa que o público brasileiro deveria ter. Sim, pelo menos um livro da Santa Mãe, né? Que a gente não tem. A Santa Mãe, ela foi a esposa de Sri Ramakrishna. Ela viveu de 1853 a 1921. E em quase todos os momentos da vida de Sri Ramakrishna, os principais episódios da vida de Sri Ramakrishna, ela estava lá. Mas ela era uma testemunha silenciosa. Muitos dos discípulos de Sri Ramakrishna nem mesmo sabiam que a Santa Mãe estava lá. Mas ela servia Sri Ramakrishna e assim o fez por muitos anos, como uma constante companheira de Sri Ramakrishna. Externamente, a Santa Mãe, ela era parecia uma mulher muito simples, uma mulher muito comum, uma mulher de vilarejo. Uma mulher de vilarejo da Índia é uma mulher muito simples, uma mulher que segue fazendo os afazeres da vida cotidiana. Ela se devota aos afazeres da casa, ela serve o marido. Isso é uma rotina de uma mulher hindu que vem do vilarejo. O que torna a Santa Mãe tão especial nesse sentido? Para ela ser lembrada por milhares de pessoas e para ter livros escritos sobre ela e para ter até mesmo Swami Vivekananda reverenciar a Santa Mãe, né, com uma divindade. O que é que tem na vida da Santa Mãe? É difícil a gente dizer, porque até mesmo Swami Vivekananda falou que poucas pessoas entenderam quem era a Santa Mãe. Ela escondia a divindade dela num véu de humildade. Ela era muito humilde. Então muitas pessoas não percebiam quem era a Santa Mãe, nem mesmo os discípulos. Eles percebiam quem era a Santa Mãe. Mas cada vez mais que as pessoas começaram a interagir com ela, ou os discípulos começaram a aumentar, começaram a visitar a Santa Mãe, mais e mais pessoas começaram a reconhecer a Santa Mãe, a reconhecer a divindade que ela tinha, reconhecer, através dos profundos ensinamentos dela, a espiritualidade que ela tinha. Então, ela não era simplesmente a esposa de Sri Ramakrishna. Ela era muito mais que isso. Existem, como eu falei, vários livros sobre a Santa Mãe. O principal deles é um livro escrito por Swami Gambirananda, que é um livro muito grande. É um livro bem grosso mesmo. Ele fala a vida da Santa Mãe nos mínimos detalhes. Desde que ela nasceu, no episódio que ela se encontrou com Sri Ramakrishna, todos os mínimos detalhes, Swami Gambirananda, ele colocou nesse livro. Mas tem vários outros livros, Swami Nikhilananda, vários outros livros sobre a Santa Mãe. E aqueles que foram para a Índia, hoje, aqueles que visitaram Jarambat conhecem, mas Jarambat foi o vilarejo onde a Santa Mãe nasceu. É um vilarejo pequenininho, com as casas feitas de barro. Mas hoje tem um templo da Santa Mãe lá muito grande, um templo muito bonito, que tem a imagem da Santa Mãe em mármore. E esse templo é um templo muito sagrado. Quando a gente vai para esse lugar, a gente sente uma atmosfera sagrada, lugar onde a Santa Mãe nasceu, Jarambat. E fica bem próximo onde Sri Ramakrishna nasceu também, dá para ir a pé. Uma cidade a outra, é como se fosse daqui até a estação Paraíso, vamos dizer assim, andando, de Kamarpur a Jarambat, uma estradinha de terra. Tem um rio chamado Rio Amodar, que passa ao lado de Jarambat. É um vilarejo bem pitoresco, bem bonito, assim, tem plantações de trigo, plantações de mostarda, campos assim que se estendem. É um vilarejo típico da Índia. Foi ali que a Santa Mãe nasceu. Então existem diversos livros falando sobre a Santa Mãe, sobre a vida da Santa Mãe. Mas a gente vai entender a Santa Mãe mesmo, não apenas através de leitura sobre a vida dela, mas quanto mais a gente praticar e a gente começar a sentir realmente quem foi a Santa Mãe, é que realmente a gente vai começar a perceber quem é a Santa Mãe.
Eu trouxe aqui uma citação de Swami Vivekananda sobre a Santa Mãe, porque ele reverenciava muito a Santa Mãe. E ele escreveu isso em uma carta que ele escreveu para um discípulo. Ele escreveu da seguinte maneira: vocês ainda não perceberam, não realizaram o quão preciosa a mãe é. As pessoas não a entenderam agora, mas elas vão entender gradualmente. Irmão, não existe poder de salvação no mundo sem a ajuda de Shakti, o poder divino. Por que é que esse país, Índia, ainda é tão fraco? Porque Shakti às vezes não é honrado aqui. A mãe nasceu para reviver a maravilhosa Shakti aqui. E Vivekananda continua: sem a graça de Shakti, nada pode ser realizado. O que eu encontro na América e na Europa? Adoração a Shakti, adoração ao poder. Ainda assim, eles adoram Shakti de forma ignorante, através da gratificação sensorial. Imagine o quão bem seria feito se eles pudessem adorar Shakti em sua pureza, olhando-a como sua própria mãe. Eu estou começando a entender as coisas gradualmente todos os dias. O meu insight está abrindo cada vez mais. Shri Ramakrishna já se foi, mas isso não me perturba. Eu não posso esquecer da mãe. Não fique com raiva de mim, mas nenhum de vocês entendeu a mãe. A graça dela sobre mim é 1000 vezes maior do que a graça de Shri Ramakrishna. A respeito da mãe, eu sou um pouco fanático. Eu posso fazer qualquer coisa se ela me ordenar. Irmão, quando eu penso na mãe, eu digo para mim mesmo: quem foi Shri Ramakrishna? Mas, irmão, nunca se esqueçam da mãe. E ele continuou falando sobre a opinião que ele tinha sobre a Santa Mãe. E os discípulos de Shri Ramakrishna, Swami Brahmananda, também falava muito sobre isso, sobre a divindade na Santa Mãe. Mas só um pouco se reconheceram. Na verdade, as pessoas, até mesmo alguns discípulos de Shri Ramakrishna, consideravam a Santa Mãe apenas como a esposa de Shri Ramakrishna. A esposa de Shri Ramakrishna. Mas a Santa Mãe, Shri Ramakrishna mesmo falou sobre a Santa Mãe, que ela não era uma mulher comum. Ela era a própria Sarasvati. Shri Ramakrishna mesmo falou. Agora, os ensinamentos da Santa Mãe e a vida da Santa Mãe são muito importantes, muito relevantes para nós nos dias de hoje. Por quê? Uma explicação é necessária. Porque nessa época atual, nós somos dominados pela ciência, né? Pesquisa científica. Tudo é científico. Até a filosofia é científica. Tudo que você quer encontrar é através da ciência. Então, as pessoas, os cientistas, eles buscam descobrir novas leis, buscam desvendar as coisas da natureza, as coisas do universo, para que não apenas o ser humano conheça mais sobre o universo, mas também melhore a condição do ser humano. Ou seja, a gente consegue cada vez mais conforto físico, conforto material, a gente se torna mais autossuficiente, né? Então a ciência traz tudo isso para nós. Isso é verdade. Todos aqueles, todo mundo aqui sabe que o mundo está voltado para a ciência. Basta você ler qualquer notícia hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, não há dúvida que cada vez está crescendo mais também o número de pessoas, principalmente jovens, que eles sentem que essa busca apenas pelo lado racional das coisas tem uma grande falha, né? Porque não preenche o ser humano em sua alma, né? Isso não dá uma plenitude para o ser humano. Então, cada vez mais as pessoas pensantes, né, da sociedade estão chegando a essa conclusão, que apenas uma evolução no campo da ciência não vai levar a uma plenitude, a um preenchimento interno, uma satisfação interna. Eu assisti um vídeo no YouTube alguns dias atrás de um rapaz jovem falando exatamente isso. Ele fala que ele já ganhou tudo na vida, ele tem muito dinheiro, ele já se tornou milionário, agora ele está encontrando algum significado para a vida dele. Ele falou: a minha vida é o que agora a partir daqui? Porque eu não preciso mais ganhar dinheiro. Então, o que eu faço da minha vida agora? E ele não conseguia achar respostas, ele ficou meio perdido. Falou: será que eu me retiro para algum lugar?
e fico jogando videogame, porque eu gostava muito de videogame? Será que eu compro uma casa e fico em determinado lugar? Ele começou a dar várias opções, mas ele não chegava a uma conclusão do que deveria fazer dali em diante. E, infelizmente, é essa a situação de milhares de pessoas. Elas não encontram um sentido para a vida. Qual um norte para a vida? É justamente porque o nosso anseio da alma não pode ser preenchido por coisas materiais. Isso é uma verdade. Então, cada vez mais as pessoas estão indo nessa direção, né, de tentar satisfazer o anseio da alma, que não pode ser satisfeito com dinheiro, de forma alguma. Então, as pessoas cada vez mais estão buscando uma religião que dê uma paz interna, né, algum tipo de paz interna. Mas as pessoas não buscam a religião da maneira tradicional, como a gente conhece a religião. Porque religião da maneira tradicional, às vezes as pessoas acham que são dogmas, doutrinas, igreja, templo, eu tenho que frequentar isso. Eu tenho que seguir isso. Então, as pessoas geralmente confundem religião com dogma. Mas Swami Vivekananda falou que religião e dogma são coisas diferentes. Na verdade, a verdadeira religião é descobrir o potencial divino que nós temos dentro de nós e fazer manifestar esse potencial divino de uma maneira ou outra. Então, os dogmas, as igrejas, os templos, os livros, tudo isso servem como ajuda apenas. Não é o que constitui a religião. A religião é esse desabrochar da nossa divindade interna. As coisas externas são apenas ajuda. E as pessoas, elas buscam, para esse despertar, né, um modelo, um guia, uma pessoa que tenha realizado isso. Não basta você frequentar um lugar, você tem que ter um modelo, um guia. Por exemplo, Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna é um grande modelo do que é um ser realizado, um ser que obteve a experiência. Então as pessoas olham para Sri Ramakrishna e tentam imitar Sri Ramakrishna, porque ele alcançou esse estado. A mesma coisa com a vida da Santa Mãe. A Santa Mãe é ainda mais importante porque os ensinamentos da Santa Mãe eram muito simples, eram muito diretos. Então as pessoas buscam hoje em dia coisas assim, coisas que sejam diretas, coisas que sejam simples e que imediatamente toquem alguma coisa no coração. Então os ensinamentos da Santa Mãe são assim, são simples, são diretos. Então aí está a grande importância da vida e dos ensinamentos da Santa Mãe hoje, né, no mundo. Porque isso traz uma paz imediata. Né? Você lê os ensinamentos da Santa Mãe, você sente que ela teve essa experiência, né? E ela está querendo passar essa experiência por compaixão, por amor, né? O amor de mãe. Então, as pessoas buscam a religião que traz uma paz interna. Agora, a respeito da vida da Santa Mãe. A Santa Mãe, ela teve alguns papéis durante a vida dela. O papel mais proeminente talvez seja o papel de mãe, né? Que a Santa Mãe ela era tratada literalmente como a mãe mesmo. As pessoas iam buscar a Santa Mãe como a mãe. Elas consideravam a Santa Mãe como se fosse a sua própria mãe. Né? Então ela trazia conforto, ela tinha o amor de mãe. O amor da Santa Mãe ela superava o amor até da mãe física que a gente tem, a mãe de sangue. E muitas pessoas sentiam isso. Esse amor maternal da Santa Mãe. E esse amor maternal da Santa Mãe se estendia não apenas para seres humanos, mas para todos os seres. Ela amava os animais também. E não se estendia apenas para devotos, pessoas que praticam disciplinas espirituais. Ela se estendia até para pecadores, pessoas que eram imorais na sociedade. A Santa Mãe amava a todos igualmente. Ela não fazia distinção entre esse ou aquele. Ela amava a todos como filho. Até teve muitos episódios em que a Santa Mãe, tanto em Jarambati quanto em Calcutá, muitas pessoas de má reputação na sociedade, homens e mulheres, iam visitar a Santa Mãe. E os monges, às vezes, falavam para ela: mãe, a senhora não pode receber esse tipo de pessoa. A gente vê que eles não são pessoas boas, né? Ladrões e vários outros tipos de pessoas iam visitar a Santa Mãe. E a Santa Mãe falou: meu filho, eu não posso recusar ninguém que me chama de mãe. Se você não quer que eu receba, então eu vou embora. Essa é a resposta dela. Ela falou que ela não podia recusar ninguém. É como a mãe, né? A mãe, ela nunca recusa o filho, não importa o que o filho tenha feito.
Então a Santa Mãe, ela tinha essa característica, ela nunca via o defeito nas pessoas, ela sempre tratava todos com amor igual. Tinha até um episódio de um ladrão chamado Anjad. É um episódio conhecido na vida da Santa Mãe. E esse ladrão, ele tinha muita devoção pela Santa Mãe. E um dia ele foi para Jarambat e ele foi para se alimentar com os outros devotos também. E ele se sentou na varanda. E a sobrinha da Santa Mãe sabia da reputação desse homem, e na hora de servir o alimento, ela meio que jogou a comida no prato dele. E a Santa Mãe viu isso, e ela ficou assim, ela deu uma bronca na sobrinha dela, e ela foi lá, ela mesma serviu a comida pro Anjad, e ela tratou ele com todo o carinho, com toda a devoção. E depois que o Anjad foi embora, é que ela falou que ela não via distinção entre Anjad e Sarat. Sarat é um discípulo de Sri Ramakrishna. Então ela não via distinção entre Anjad e o Sarat. Para ela, eram todos iguais. Ela tinha essa visão de unidade, né? Então a Santa Mãe, ela tinha esse aspecto maternal. Por exemplo, uma das frases da Santa Mãe, que é bem conhecida, é: sempre que você estiver em perigo ou com problemas, lembre-se que você tem uma mãe. Isso é uma frase que ela falou para vários discípulos. E ela falou também: não tenha medo, o mestre está atrás de você, e eu também, eu sou sua mãe. Então ela falava isso várias vezes, ela afirmava para os discípulos que ela era a mãe deles. E ela queria que eles chamassem ela de mãe também. Ela gostava que eles a chamassem de mãe. E a Santa Mãe, ela tem outro aspecto, além desse de mãe, né, que ela demonstrou na vida dela, é um aspecto de mestra, um aspecto de guru. Esse aspecto de guru, a Santa Mãe, ela demonstrava na vida dela através dos vários discípulos que ela tinha. Então os discípulos iam visitá-la e ela dava instruções espirituais. Mesmo sendo uma pessoa aparentemente iletrada, vamos dizer assim, que nunca foi para a escola, ela tinha um profundo conhecimento, então ela dava ensinamento espiritual. E ela transmitia poder espiritual através da iniciação. Então ela deu iniciação para milhares de pessoas, a Santa Mãe. E ela mesma afirmou, que ela disse que aqueles que foram iniciados por ela, no final da vida, iam alcançar a iluminação, ou, se não, depois de poucas vidas. Ela mesma falou isso. Então a Santa Mãe, ela tinha esse aspecto da divindade e o aspecto de mestra, né? A Santa Mãe, ela sempre dava ênfase na necessidade de você fazer prática espiritual. Ela falava: não basta você ter a companhia santa de um mestre, mesmo que seja um grande mestre, você também tem que fazer prática espiritual, senão você não vai conseguir nada. Na verdade, essa necessidade de prática espiritual é uma coisa enfatizada por todos os mestres, todos os profetas. A gente não recebe nada de graça, a gente tem que fazer prática espiritual. Então, eles afirmavam que a religião, como eu já falei, não é apenas você estudar escrituras ou participar de dogmas, rituais, mas consiste em você fazer prática, né, para você desabrochar essa divindade que você tem dentro de você. Essa prática na Índia é chamada de yoga. Então nós temos que fazer prática. Agora, quando nós nos convencemos, né, que nós temos que fazer disciplina espiritual, existe em nós ainda um elemento de ego, né, porque nós falamos: eu tenho que praticar, então eu vou praticar. E nós tomamos sobre nossos ombros a responsabilidade de praticar. Nós praticamos todos os dias. Meditação, japa. E nós fazemos isso durante anos. Né? Meditação, japa, e tentando evoluir espiritualmente, mas sempre com o sentimento de que eu estou fazendo. Né? Sou eu estou praticando, estou praticando. O que os mestres falam? Que chega um momento que você, depois de praticar muito, fazer várias austeridades, vai chegar um momento que você vai perceber que quanto mais você pratica, mais falta ainda para ser praticado. Ou quando você pratica, mas Deus ainda está muito longe. Você sente que Deus está longe. Por que isso acontece? Porque os mestres falam que a realização de Deus não surge pelo nosso próprio esforço. Nós podemos praticar o quanto que a gente quiser, mas a realização de Deus vem apenas pela graça divina. É somente a graça divina que nos dá a realização de Deus. O que acontece então? Por que nós temos que praticar?
nós temos que praticar incansavelmente para chegar a um ponto que a gente seja capaz de praticar a autoentrega. A gente realmente entender que a nossa prática não vai conseguir mais nos levar adiante, e nesse momento nós somos capazes de praticar a verdadeira autoentrega. E quando nós fazemos a verdadeira autoentrega é que vem a verdadeira graça divina mesmo, né? Quando a graça divina vem. Então existe uma frase conhecida: somente através do autoesforço a pessoa vem a conhecer que Deus não pode ser realizado através do autoesforço. Então você necessariamente precisa passar pelo autoesforço para você finalmente perceber que o autoesforço, na verdade, não vai levar você a Deus. Vai apenas... você, pela sua própria vontade, você não pode realizar Deus. É necessária a graça divina. Nesse momento que o devoto é capaz de se entregar realmente a Deus, é que vem a graça divina. E isso surge também quando o ego, né, diminui. Ele entende que ele não é capaz de fazer nada, é apenas Deus. Existe uma ilustração para isso, que é a ilustração da borboleta, né? A borboleta, ela é uma pequena larva, né? É uma larva. É uma larva. É uma larva que ela se alimenta e depois ela cria o casulo. Aí o casulo, ela começa a crescer até que o momento que ela quebra aquele casulo e se torna uma borboleta. Agora, a larva, ela necessariamente, ela precisa fazer o autoesforço de quebrar o casulo, né? É larva que chama? Lagarta. Então, a lagarta precisa quebrar o casulo para se tornar borboleta. O que acontece se a gente for lá antes e a gente mesmo quebrar o casulo dela e para a gente achar, vamos libertar essa borboleta, vamos quebrar o casulo dela para ela voar. Na verdade, ela não vai voar, porque ela vai morrer, porque é necessário que ela tenha o autoesforço de quebrar o casulo dela, que nesse processo de quebrar o casulo, ela libera uma espécie de um lubrificante que faz as asas dela se abrirem. E sem esse lubrificante, ela não consegue voar. Então, a borboleta precisa desse autoesforço para conseguir voar. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós temos que ter esse autoesforço para conseguir voar. Outro exemplo também é o exemplo da semente. Uma semente, se você guardar dentro do armário, não vai acontecer nada. É necessário você colocar na terra, depois você tem que regar, você tem que jogar água, e tem que bater sol, tem que ter ar fresco, para a sementinha brotar. E quando ela brota, você vai dando água, ela vai se tornar uma grande árvore. Às vezes uma árvore enorme. Mas uma semente por si só não é capaz de fazer nada. É necessário ter um alto esforço, né, de regar a semente, de ar, de água. A mesma coisa também, essa semente da vida espiritual, né, que nós recebemos do guru, ou através de um grande mestre, através de ensinamentos, através de livros, nós temos que regar essa semente. A iniciação espiritual que a gente recebe de um guru, chamado Mantra Diksha, nós recebemos apenas uma semente, que é um mantra. Esse mantra, essa semente, nós temos que regar, até se tornar uma grande árvore. Não é uma coisa que vem da noite para o dia. É necessário regar. Então, qual é o contexto? O contexto é que a Santa Mãe também, ela falava isso. Ela falava que não basta você ter a ajuda de um guru competente. É necessário você realizar a prática espiritual. Que prática espiritual? Meditação, japa, oração e outras práticas. Então, a graça divina e o autoesforço são coisas complementares. Um não pode ficar sem o outro. E a Santa Mãe falava sempre sobre isso. A Santa Mãe falou, por exemplo, a meta da vida é realizar Deus e permanecer imerso na contemplação de Deus. Porque somente Deus é real e todo o resto é irreal ou transitório. Somente Deus é nosso. E existe esse relacionamento eterno entre Deus e as criaturas. A pessoa realiza Deus na proporção da intensidade do seu sentimento por Ele. Aquele que está realmente ansioso para cruzar o oceano da mundanidade, de uma maneira ou outra vai quebrar as amarras. Ninguém poderá prendê-lo. Então, a Santa Mãe falava que a meta suprema da vida humana é realizar Deus. Se nós olharmos os ensinamentos da Santa Mãe e os ensinamentos de Sri Ramakrishna nesse sentido, são muito similares.
No Evangelho de Sri Ramakrishna, ele falava a mesma coisa, que a meta da vida humana é realizar Deus. E que se você tiver um intenso anseio por Deus, nada no mundo será capaz de fazer com que você não realize Deus. Né? Então a única coisa necessária é ter esse anseio. Tendo esse anseio, você vai quebrar as amarras. Né? Sri Ramakrishna falava isso. E para a Santa Mãe, né, a Santa Mãe considerava Deus como o Espírito Supremo, o Espírito Puro, ou Brahman. Então a Santa Mãe ela tinha essa concepção de Deus como o Espírito Supremo, Brahman. E também a energia suprema, a energia universal, Shakti. Então a Santa Mãe sempre dizia também que Brahman, o Espírito Supremo, e a energia universal, Shakti, na verdade são dois aspectos da mesma coisa. Né? O poder de criação e aquele que está por trás do poder da criação. Né? São a mesma coisa, são dois aspectos da mesma coisa. E outra coisa que ela enfatizava também é que Sri Ramakrishna era a encarnação divina da época moderna. Ela falava isso várias vezes. Né? Pela própria realização dela, ela repetia isso. Ela falava que Sri Ramakrishna é a encarnação divina da época moderna. E ela falou, o mestre Sri Ramakrishna, né? O mestre é a encarnação de todas as deidades e de todos os mantras. Realmente e verdadeiramente, uma pessoa poderá adorar a Deus, através de Sri Ramakrishna, todos os deuses, todas as deusas. E ela continuou. Sri Ramakrishna assumiu o corpo humano para remover os sofrimentos das pessoas. Ele se movimentou disfarçado, como um rei anda em seu reinado disfarçado. No momento que ele começou a se tornar conhecido, ele desapareceu. O que a Santa Mãe falou realmente é o que aconteceu. Sri Ramakrishna, por vários anos, permaneceu incógnito. Em Dakshineshwar, poucos devotos conheciam Sri Ramakrishna, só os discípulos mais íntimos conheciam Sri Ramakrishna, mas com o tempo esse número começou a aumentar. As pessoas começaram a entender quem era Sri Ramakrishna e começou a aumentar o número de pessoas. E nesse momento Sri Ramakrishna foi embora, com apenas 50 anos de idade. A Santa Mãe disse também, aquele que rezou para Sri Ramakrishna, ou para o mestre, né? Ela chamava de mestre apenas. Aquele que rezou para o mestre apenas uma vez, com intenso anseio, não tem nada a temer. Rezando a ele constantemente, a pessoa obtém amor estático pela graça. Esse amor é a essência da vida espiritual. O mestre costumava dizer aos seus devotos, eu fiz o molde, agora você tem que fazer a imagem. Fazer a imagem significa meditar no mestre, ou pensar nos vários incidentes da sua vida. Agora, outro aspecto da Santa Mãe é que a Santa Mãe ela não era de forma alguma dogmática. Muitas vezes a pessoa nascendo numa cultura como a cultura hindu, ela tem uma grande tendência a se tornar dogmático às vezes, porque tem muitos... a cultura está muito interligada com a religião. Então, muitos aspectos da vida cultural estão interligados com a religião. Então, a pessoa às vezes se torna dogmático. Mas às vezes, por exemplo, não aceitando outras culturas ou não aceitando coisas que são fora do hinduísmo, isso às vezes acontece. Mas a Santa Mãe, de forma alguma, era dogmática. Ela não era dogmática. Isso ela deu exemplos várias vezes na vida dela. Uma vez, um discípulo dela, Swami Arupananda, ele falou para ela, aqueles que estão obtendo a sua graça, mãe, são realmente pessoas afortunadas. Mas o que as pessoas vão fazer no futuro quando você já não estiver aqui? Isso ele falou para ela. E ela respondeu, o que você quer dizer com isso? As pessoas não vão ter sucesso? Deus existe em todas as partes e está presente em todos os tempos. As pessoas não vão realizar Deus em outros países? Então aqui a Santa Mãe falou que as pessoas podem realizar Deus em qualquer lugar, porque Deus está em todas as partes. Então ela não era de forma alguma dogmática. Em outra ocasião ela falou, pessoas santas nasceram na Terra para mostrar às pessoas o caminho para Deus. Eles ensinam de forma diferente.
Existem muitos caminhos que levam à mesma meta. Portanto, os ensinamentos de todos os santos são verdadeiros. Aqui ela não faz nenhuma distinção. O ensinamento de todos os santos são verdadeiros. Não importa o país, não importa a nacionalidade. E a Santa Mãe também, ela tinha um aspecto de Advaita Vedanta. A Santa Mãe, ela adorava também Deus no aspecto sem forma, né? O Deus que transcende todas as formas. Ela, por exemplo, ela falou, no decorrer do tempo, Deus e todas essas outras coisas desaparecem. Ao alcançar o verdadeiro conhecimento, a pessoa realiza que Deus, todas as formas de Deus, estão dentro de Maya. Eles vêm e vão. Então, queria dizer que todas as formas de Deus que nós adoramos, para aquele que alcança o verdadeiro conhecimento de Brahman, essas formas desaparecem apenas em Brahman. As formas são apenas manifestações de Brahman, mas aquele que realiza Brahman transcende todas as formas. Então a Santa Mãe também era praticante da Advaita Vedanta. E ela falou aqui, Deus e todas as suas formas desaparecem depois do surgimento do conhecimento verdadeiro. Permanece apenas a Mãe. Então ela terminou a frase aí. O que permanece é apenas a Mãe. O que ela quis dizer com Mãe aí é, na verdade, a energia universal. A energia universal de Brahma. É somente isso que permanece. É a energia que é a fonte de todos os nomes e formas. Então é somente essa energia que permanece. E ela falou, a pessoa finalmente percebe que apenas a Mãe existe, permeando todo o universo. Toda a diferenciação é erradicada. Essa é uma simples verdade. Então, essa é a verdade da Advaita Vedanta. Ou seja, que a pessoa ela vê que Brahman está em tudo. Que a energia da Mãe Divina está em tudo. Sri Ramakrishna também tinha a mesma experiência. Ele falava que tudo era consciência. Ele falou, quando ele fazia adoração no templo de Dakshineshwar, ele falou sobre essa época. Ele falou que ele via tudo como consciência. Ele via a imagem de Kali como consciência, ele via o templo como consciência, ele via até o trinco da porta do templo como consciência. Ele via tudo como consciência. Nesse estado mental, a pessoa ela não vê nenhum tipo de diferenciação, ela vê tudo como Deus. É um estado muito elevado. Sri Ramakrishna dizia que esse é o estado mais elevado espiritual que uma pessoa pode alcançar. Ver Deus em tudo, ver Deus em todas as coisas. No Isha Upanishad, né, que é uma das escrituras da Vedanta, ele começa a escritura dizendo que o Senhor preencheu todas as coisas. Né? Existe apenas o Senhor em todas as coisas. Existe apenas Brahma em todas as coisas. Esse é o primeiro verso do Isha Upanishad. E Sri Ramakrishna dizia que essa é a verdade mais elevada. Santa Mãe diz aqui que essa é a simples verdade. Né? Na verdade, as verdades mais elevadas são simples. É que Deus existe em tudo. Mas, para você conhecer isso, é necessário uma experiência. Sri Ramakrishna disse que ele via tudo como Deus. E as pessoas como se fossem fronhas de travesseiro. Que dentro existe apenas Deus. É difícil a gente entender o que ele quis dizer com isso. Somente a pessoa que teve essa experiência pode dizer. A experiência da unidade, né? Ver tudo como Deus. Uma vez, Sri Ramakrishna estava fazendo adoração no templo de Kali, em Dakshineshwar. Acho que eu já contei isso em uma palestra aqui. Muitos já leram sobre isso também. E na hora de oferecer o alimento para Kali, né? Como é costumeiro nas adorações, tem uma hora que você oferece o alimento, como aqui é feito no puja, né? E nesse momento que Sri Ramakrishna ia oferecer o alimento, passou um gato. E Sri Ramakrishna, em vez de dar o alimento para Kali, ele deu para o gato. Deu toda a comida para o gato. O gato, logicamente, comeu tudo, né? E os funcionários do templo, eles viram isso e acharam que Sri Ramakrishna estava louco. Falou, como é que ele dá comida para o gato em vez de dar para a deusa? E foram falar para o Mathur Babu, que era o gerente do templo. Mas Mathur Babu, ele já conhecia Sri Ramakrishna, ele sabia da natureza de Sri Ramakrishna.
E ele falou para os funcionários: olha, vocês não façam nada, deixe ele fazer o que ele quiser. E foi assim que Ramakrishna continuou lá no templo de Dakshineshwara. Mas Sri Ramakrishna, desde essa época, já tinha essa visão, né? Essa visão da consciência plena, né? Que tudo é consciência, é um estado muito elevado. A pessoa que alcança esse estado se torna um Jiva Mukta, né? Isso é um termo das escrituras também. Jiva Mukta é um ser liberado, um ser que já se liberou, ainda estando em corpo humano. Uma vez um discípulo perguntou para a Santa Mãe: como uma pessoa pode obter o conhecimento de Brahman? Ela tem que praticar isso passo a passo, ou esse conhecimento vem de repente? A Santa Mãe respondeu: o caminho que leva ao conhecimento de Brahman é muito difícil. É natural para as pessoas se esquecerem de Deus. Portanto, sempre que a necessidade surge, Deus se encarna na Terra e mostra o caminho para praticar disciplinas espirituais através de si mesmo. Dessa vez também Deus veio e se encarnou para dar o exemplo da renúncia. Aqui a Santa Mãe está falando de Sri Ramakrishna, né? A Santa Mãe falando aqui só a respeito da transitoriedade do corpo humano. A Santa Mãe sempre falava sobre esses assuntos, né? E aqui ela fala sobre a transitoriedade do corpo humano. Ela dizia: hoje o corpo humano está aqui, amanhã ele não está mais. Até mesmo uma vida curta está repleta de sofrimentos. Aquele que é capaz de renunciar a tudo e realmente amar a Deus é uma pessoa abençoada. Aí um devoto pergunta para ela, assim, meio triste, né? Mas mãe, o mestre amava a renúncia, mas nós podemos praticar muito pouco disso. A Santa Mãe responde: isso é verdade, mas você vai adquirir isso pouco a pouco. Mesmo que você não faça muito progresso nessa vida, na próxima vida você vai continuar, e assim por diante. É apenas o corpo que está mudando, meu filho. O Atman sempre permanece o mesmo. Lembre-se que a luxúria e a ganância devem ser renunciados. Aí ela fala aqui em outro lugar: o apego ao corpo, essa identificação do ser com o corpo, deve ir embora. O que é o corpo, afinal, meu filho? O que é o corpo, afinal, meu filho? Nada mais é do que três vasilhas de cinzas quando é cremado. Não importa o quão bonito seja esse corpo, ele vai acabar nessas 3 vasilhas de cinzas. Ainda assim, as pessoas são tão apegadas a ele. Oh, que incrível é essa Maya! Um discípulo pergunta para Santa Mãe: aqueles que deixam o seu corpo num estado de inconsciência, atingem algum estado espiritual elevado depois que deixam o corpo? Isso é uma dúvida que muitos de nós têm, né? O que acontece depois que a gente morre? O Bhagavad Gita fala, né, que o último pensamento que a gente tem antes de morrer é o que vai determinar o nosso destino. Então nós pensamos: então eu vou morrer pensando em Deus e eu vou alcançar Deus. Mas isso só vai acontecer se você realmente fez práticas durante a vida. Porque se você não fez, na hora da morte, você não vai ser capaz de pensar em Deus. Você vai pensar naquilo que você pensou durante a vida. Se você pensou apenas em dinheiro, na hora da morte você vai pensar sobre isso também. Então a Santa Mãe, o discípulo pergunta. A Santa Mãe responde: o pensamento que é mais proeminente na sua mente, antes de você perder a consciência, determina o curso da sua alma depois da morte. Então, antes de você perder a consciência corpórea, o pensamento que estava mais proeminente na sua mente vai determinar o seu destino após a morte. Aí a Santa Mãe falando sobre a necessidade da prática. Isso ela batia muito nessa tecla, a necessidade da prática espiritual. Ela dizia: assim como você cheira a fragrância de uma flor,
quando você segura uma flor, ou você sente a fragrância da madeira de sândalo quando você esfrega sobre uma pedra, da mesma maneira você também obtém o despertar espiritual pensando constantemente em Deus. Então, esse é um exemplo bem simples, né? Se você segura uma flor, você sente a fragrância da flor. Se você esfrega o sândalo na pedra, você sente a fragrância do sândalo. Da mesma maneira, se você pensa constantemente em Deus, você vai obter o despertar espiritual. Esse despertar espiritual é o equivalente da fragrância, a fragrância da flor. Você vai obter o despertar espiritual. Um devoto perguntou, perguntou se uma vez que ele foi abençoado pela Santa Mãe, tendo-a como guru, ele não precisaria fazer mais nenhuma prática espiritual. Acho que é um devoto meio preguiçoso, né? Ele falou, você me abençoou, mãe, então eu não preciso fazer mais nada, né? Já ganhei tudo. A Santa Mãe disse, você pode estar certo, mas a questão real é essa. Existem diferentes tipos de comida armazenados no estoque, mas a pessoa tem que cozinhar essa comida. Aquele que cozinhar antes vai comer antes. Uns vão comer durante a manhã, outros no final da tarde, e alguns vão ter que jejuar, porque eles foram muito preguiçosos e não cozinharam. Assim também, quanto mais intensamente uma pessoa pratica disciplinas espirituais, mais rapidamente ele alcança Deus. Se um devoto não praticar disciplina espiritual, ele vai alcançar Deus no final. Certamente ele vai. Ele pode até passar o seu tempo sem fazer práticas, sem mesmo praticar oração ou meditação, mas vai levar um longo tempo para realizar Deus. Então, a Santa Mãe diz que ninguém está condenado. As pessoas vão alcançar a realização, mas vai depender do tempo que você vai levar para alcançar. Quanto mais você fizer as suas práticas, mais rápido você vai alcançar. E a Santa Mãe, ela prescrevia os devotos que tipo de prática? A principal prática que a Santa Mãe prescrevia era a oração. Oração, japa e meditação, essas 3 práticas. E ela era muito adepta, ela prescrevia muito a prática do japa. Ela falava, faça japa, faça japa. E ela dizia que japa, ou repetição do mantra, é uma coisa muito efetiva na época atual. Então pratiquem japa, pratiquem japa. É o que ela sempre dizia. Então ela falou aqui, depois de ouvir as cartas de alguns discípulos reclamando, ela disse, vocês notaram o que esses meus filhos disseram? Um deles escreve, nós praticamos muito japa, meditação, mas não alcançamos nada. Outros ainda escrevem a respeito dos seus sofrimentos, da sua pobreza, das suas preocupações. Eu não consigo mais ouvir isso. Eu sempre rezo a Deus. Ó Senhor, por favor, proteja-os sempre. Eu, sendo a mãe, não poderia rezar assim? Mas quem é que realmente, verdadeiramente quer realizar Deus? Não há dúvida que as pessoas falam coisas muito grandes sobre devoção, sobre anseio, mas elas ficam satisfeitas quando elas conseguem um pequeno desfrute mundano. Então elas dizem, felizes, ó, quão gentil Deus é. E a Santa Mãe continua, quão infinita é a criação de Deus. Se você não reza a Deus, o que isso importa para Ele? Existem muitas pessoas que nem mesmo pensam em Deus. Se você não chamar por Deus, o azar é só seu. Essa é a maia que faz com que nós nos esqueçamos dele. Deus diz para si mesmo, elas estão bem como elas estão, deixe-as permanecer dessa maneira. O discípulo pergunta, se Deus é muito próximo de nós, por que Ele não se revela a nós, que somos os seus devotos, pela sua própria vontade? Santa Mãe, essa é uma boa questão. Mas quem tem fé em Deus? As pessoas praticam
essa ou aquela disciplina porque elas pensam que é apenas o seu dever fazer. Mas quem é que realmente busca e anseia por Deus? Tinha mais ensinamentos, mas eu vou parar por aqui hoje. Namastê a todos, boa semana.